Olá, começando mais um Resistência Francesa com Márcia Camargos, direto de Paris, nas vésperas das eleições europeias, para o Parlamento Europeu. Tudo bem por aí, Márcia? Tudo bem, as televisões não falam de outra coisa, né, a não ser essas eleições que, enfim, têm a sua importância, porque eles resolvem, os deputados, como a gente viu no último programa, resolvem questões das correntes migratórias, da proteção dos empregos dentro da comunidade europeia, né, a questão do salário mínimo, enfim, há uma série de assuntos bem importantes que são levados à frente pelos deputados eleitos nessas eleições do próximo domingo. Ô, Márcia, tem duas coisas gerais aí que eu acho que é legal a gente entender. É claro que a variação, cada país tem um grau de adesão e de preocupação com a União Europeia e, por conseguinte, por Parlamento Europeu. Mas aproximadamente 42% dos europeus votam nessas eleições, em média, é menos do que as médias das eleições nacionais, né? Eles são pouco mobilizados, há toda uma campanha muito forte para tentar fazer com que pessoas saiam de casa para ir votar, mas realmente o grau de abstenção é enorme e isso preocupa sobretudo os pequenos partidos de esquerda, porque parece que os de direita conseguem de fato mobilizar as populações, os eleitores para irem votar, porque a gente sabe que na Europa, não só na votação para o Parlamento Europeu, mas enfim, as eleições não são obrigatórias, quer dizer, o voto não é obrigatório, vai quem quer, diferentemente do Brasil. Ô, Márcio, a composição atual do parlamento é 36, 37% de mulheres e 63% de homens. O parlamento europeu é instituído em 79, né? Isso tem mudado? Como é que tem sido essa questão de gênero nas eleições europeias? Mudou bastante, tanto que hoje em dia, quer dizer, nas últimas eleições de 14, esse percentual aumentou para 37% de mulheres contra 63% de homens, então a presença masculina ainda é majoritária, mas houve uma... Em 79 era quanto? Em 79, como você falou, eram 16% de mulheres. Não, não foi eu que falei, não. Foi você que falou para mim. Sim, mas você na memória você disse aí na sua pergunta. Era uma disparidade muito grande, 16 contra 84%. Então, eles eram a grande maioria. A coisa tem mudado e, sobretudo, os E tem partidos. expectativa de chegar à metade nessas eleições, não? Ainda não a metade, mas tende a subir e, sobretudo, por causa da preocupação dos partidos de esquerda, como a própria Maite, do Partido Comunista francês, nos falou, nos explicou aí no último programa, eles apostam muito e a França subir, e vários partidos, inclusive da França, apresentam uma mulher como uma cabeça de lista, a própria República Marche também, né? Então, A isso tende direita também põe mulheres no topo. também põe mulheres, é uma tendência geral, né, das mulheres ocupando esses postos todos. Agora, por falar em direita, a direita e a extrema-direita que tendem a ser as vencedoras na maior parte dos países, né? E nos países com maior população. Sim, em termos gerais, a distribuição dentro do parlamento ela vai ser feita mais ou menos da seguinte forma, isso tudo como você tinha conversado comigo antes, a gente precisa deixar claro que se tratam de projeções, são resultados de pesquisas, né, isso pode mudar, como dizem no Brasil, alguns pontos percentuais para mais ou para menos, mas enfim, o Partido Popular, que agrega os democratas cristãos, eles vão ter a maioria, com mais ou menos, devem ter 180 deputados, contra 265 das últimas eleições, e depois o grupo Aliança Progressista, que onde os socialistas e os democratas, eles caem de 184 para 149, mas é o segundo grupo mais poderoso, e depois há outros, né, conservadores, reformistas, os liberais, a Confederação da Esquerda Unitária, que mantém mais ou menos ali o mesmo número, mas houve uma subida muito grande da ENL, que é a Europa das Nações e de Liberdade, que é de direita, que vai de 32 para 62 deputados, 62 cadeiras
nesse Parlamento Europeu. Isso inclui o Rassemblement Nacional, a Reunião Nacional da Marine Le Pen, esse grupo. Esse grupo agrega gente de vários partidos de direita, mas encabeçado pelo Rassemblement Nacional, que agora tem, inclusive, isso é preocupante também, ele está com 22,5% contra 22% do Republican March, do Macron. Isso na eleição francesa, ou seja... Na França. Agora a gente volta para a França. Exato, a gente estava falando ali do panorama geral, como deve ser configurado o Parlamento Europeu. Agora, vindo para a França, o partido Rassemblement Nacional subiu um pouquinho em relação ao partido do Macron. Isso diz, em grande parte, ao apoio recentemente recebido do Steve Bannon, que esteve em Paris, aliás, ele está em Paris nesse momento, hospedado num hotel em que houve muitas críticas, de 2.500 euros à noite, mas isso é o de menos. O fato é que ele apareceu em programas, entrevistas, na televisão, ao lado, dando todo o seu apoio a Marine Le Pen. Então, isso foi tido até como uma questão assim de ingerência nos assuntos internos, nas eleições do Parlamento Europeu, nos assuntos internos da França, mas, enfim, isso fez com que houvesse uma pequena subida do Rassemblement Nacional em relação ao partido do Macron, que está em segundo lugar. E em todo o restante da Europa... Também não. Como? Está rolando fake news nessa campanha aí, não? Olha, não exatamente fake news, eu não diria da mesma forma que houve no Brasil, mesmo porque as pessoas são um pouquinho mais politizadas e não acreditam em tantas barbaridades, mas eles manipulam muito as informações, de forma que alguns dados e números, se você analisar de uma forma concreta e, enfim, racional, diz uma coisa, mas você pode utilizar aquilo de uma outra forma, e as pessoas não pensam muito a respeito e acabam caindo naquela armadilha. Você pode transformar isso em armadilhas, e isso que está havendo. Agora, de qualquer maneira, no panorama geral da Europa, como você disse aí, acabou de observar também, há uma ascensão da direita, isso não há a menor dúvida. Então, se a gente for ver, na Alemanha, as coisas continuam um pouco parecidas com o Partido da União, né, os democratas cristãos de centro-direita, que é o partido da Angela Merkel, com 30%. Em seguida, veio a Aliança dos Verdes, com 19%, os sociais-democratas, com 17%, o Partido de Esquerda, com 7%, e assim vai, né? Pelo menos ali, o partido de extrema-direita, alternativa para a Alemanha, ele caiu e só vai ter 12% dos votos. Agora, na Hungria, o Fidesz, que é o partido que governa desde 2010, com a vitória do ultraconservador, o Viktor Orbán, e a gente sabe que ele domesticou o judiciário, restringiu as liberdades de imprensa, reduziu os direitos civis, ele vai levar... Ele persegue os pensadores marxistas. Exatamente. É o grande... É o modelo... do Bolsonaro. O modelo do Bolsonaro. Bolsonaro quer transformar o Brasil na Hungria. Mas... o pessoal ficar com medo de virar Venezuela, virar Hungria não é grande coisa também. Pior é que não vai virar os Estados Unidos do Trump, certo? Vai acabar virando a Hungria, que está com uma série de problemas e parece que ele vai levar a maioria das 20 cadeiras. Muita perseguição. Não, a Hungria vive um momento bem complexo, porque tem muita perseguição política, muita perseguição na questão da imigração também. Eles são um problema, inclusive para a política europeia, que é restritiva. Eles são criadores de casos também, eles querem mais restrição. É uma coisa triste, né? É uma coisa triste, e o pior é que eles controlam os meios de comunicação, ou seja, eles conseguem manipular bastante a população, então eles vão levar, vão fazer cerca de 15 deputados dos 21 deputados a que a Hungria tem direito, né? E o seguinte, os outros partidos, esse movimento por uma Hungria melhor,
o Partido Socialista Húngaro e a Coligação Democrata e os Verdes, eles vão ficar com 2, 1 deputados cada um. Então, a Hungria massivamente vai ganhar a direita, com certeza. E o mesmo... O outro lado disso é Espanha e Portugal, em que a esquerda está... O outro lado disso, a gente chega lá, vamos falar antes do mesmo lado que também preocupa, que é a Itália. Tá. Né? A gente sabe que houve a liga do Matteo Salvini, que, assim como o Luigi Di Maio, ele é próximo, é amigo da parte de direita dos coletes amarelos, que a gente em nenhum programa pode deixar de mencionar os nossos amigos coletes amarelos, né, desde de início, eles estão sempre presentes, mas, enfim, a Liga, ela subiu, Haroldo, de 17% das últimas eleições a 32%, então ela vai levar, assim, de lavada as eleições do Parlamento Europeu pela Itália. O Partido Democrata de centro-esquerda vai ficar com 18,7%, e aquele M5S, que é o partido do Luigi Di Maio, que ganhou as últimas eleições parlamentares da Europa, da Itália, né? Ele caiu, ele vai de 32% para 22%. Então, quem vai levar mesmo vai ser a Liga do Matteo Salvini. Márcio, então, mas vamos falar um pouco... Agora, notícias boas. Pequenas, mais ou menos boas. Não suficientemente boas para diante desse cenário, mas Portugal, que tem a geringonça que continua funcionando, vai eleger bastante gente de esquerda e centro-esquerda, certo? Sim, sim. O Partido Socialista está com 32,6% e ele vai aumentar o número de deputados para 9 cadeiras. Depois tem o CDS e o Bloco de Esquerda, que cada um vai ficar com 2 assentos. E foi interessante porque esse partido, o PSD, que em 2014 teve 27%, dessa vez ele saiu sozinho, então ele vai perder bastante, ele vai ficar bem atrás, e isso deu força para o Partido Socialista, que vai sair à frente, pelo menos nessas eleições aí. O mesmo acontece com a Espanha. Fala. Não, fala da Espanha, depois a gente volta para Portugal. Então, o mesmo acontece com a Espanha, que o partido PSOE, que é o Partido Socialista, ele está à frente com 18,7% dos votos, e ele vai eleger cerca de 18 deputados contra 16 que ele tem atualmente. Depois tem o Partido Popular, que é de direita, caiu para 9,6%, ou seja, ele vai eleger apenas 11 dos 16 deputados que ele havia antes. O Podemos tem 7%, e o Vox, da extrema-direita, tem 2,6%. Né? Então, o Partido Socialista aproveitou esse racha na direita e ele foi o partido, assim, a força mais votadas em todas as regiões autônomas da Espanha, com exceção da região Cantábria. Isso... Voltando para Portugal, também, eu acho que, além da visita do Steve Bannon, o António Costa, que é o primeiro-ministro português, do Partido Socialista, na frente com a esquerda, na geringonça, né, junto com os comunistas e o partido... Democrata Socialista? O Bloco de Esquerda, o CDS... Bloco de Esquerda. Porque, na verdade, é uma frente que reúne socialistas, comunistas e o Bloco de Esquerda que governa Portugal, né? O António Costa, que lidera essa coalizão, esteve na França apoiando o Macron essa semana também. Ou seja, é uma aliança não tradicional, porque, em tese, o aliado em Portugal do Macron é o PSD.
E do Partido Socialista seria ou o Partido Socialista francês ou a França Insoumise, né, algum partido mais à esquerda. Só que, diante do perigo que existe, né, dessa ascensão da direita, eu acho que ele fez esse movimento de apoio ao Macron, porque o Macron tem algumas políticas muito mais progressistas, isso a gente não pode negar, do que a Marine Le Pen. Então, pelo jeito é um duplo movimento. É o Antônio Costa querendo mostrar para os eleitores do PSD que eles podem votar nele, né, votar no Partido Socialista, porque ele tem aliados à direita, e o Macron dizendo para os eleitores do Partido Socialista francês que ele tem aliados socialistas, ou seja, é uma tentativa dos dois, dessas duas lideranças, de ampliarem um pouco a base e tentar crescer nesse vácuo. Mas o Partido Socialista francês não deve ter gostado muito dessa ida do Antônio Costa a Paris para encontrar o Macron. Com certeza, mas aqui essa esquerda tradicional tá muito dividida, tanto que a gente pode lembrar que nas últimas eleições o próprio François Hollande, do Partido Socialista, declarou apoio ao Macron, né, frente ao perigo que representava ali a vitória eventual do Rassemblement Nacional, do partido da Marine Le Pen, então da Front Nacional, que na época se chamava, a toda essa questão e a falta de união concreta das esquerdas, né, do Partido Socialista, do Partido da França Insoumise, do Partido Comunista Francês, porque o que proporcionou, como você falou, a geringonça que existe em Portugal, que une toda essa esquerda, isso não ocorre na França. Isso não acontece na França. Então, afinal de contas, o que vai acontecer? O eleitor, mesmo de esquerda, vai acabar sendo confrontado com essa questão de descarregar, de dar o voto útil no Macron, que é menos ruim do que o partido da Marine Le Pen. Infelizmente, de novo, talvez a gente esteja diante desse panorama se repetindo na França. Bom, então nós vamos assistir e acompanhar de perto, aqui no Opera Mundi, as eleições europeias, esse final de semana, e a semana que vem a gente volta com Márcia Camargos, direto de Paris, comentando. Você não está em Paris hoje, você não está no cenário normal. Estou na Bretanha, em Saint-Malo. Eu falei do começo direto de Paris, eu soltei o automático aqui e errei. Bom, direto da França. Direto da França. Então, obrigado mais uma vez, Márcia. Você, internauta, se você gostou, apoia o Opera Mundi com uma assinatura solidária, se você tiver condições. A gente vive das contribuições dos internautas, é a principal fonte de receita do Opera Mundi, e isso é fundamental para a gente fazer essa batalha de informações e opiniões que estão fora da grande mídia. Então, para fazer esse esforço que a Márcia faz semanalmente, que a gente faz, tem uma estrutura aqui, vocês não conhecem a Laila, mas ela está cuidando do vídeo aqui enquanto a gente está falando, a gente precisa do apoio dos internautas. Então, www.operamundi.com.br/apoio. Se você estiver no exterior e quiser usar uma plataforma que aceita mais cartões de crédito internacionais, aceita alguns, www.catarse.me/operamundi. E é isso. Muito obrigado por sua audiência, Márcia. Muito obrigado pelas informações. E a semana que vem a gente volta para analisar esses resultados das eleições na França. Até a próxima. Muito obrigado, Márcia. Até mais. Tchau, tchau. Então, mas semana que vem você vai estar em Paris. Em Paris, com o resultado das eleições e uma análise assim, mais aprofundada. Tá certo, até segunda ordem, né? Mas a gente conversa semana que vem, com certeza. Um beijo. Outro.